Eu não sei se você acompanhou os vídeos desde o início do ano, mas eu tinha estabelecido 4 metas neste ano. A primeira meta era frequentar a academia, praticar musculação durante 3 vezes por semana. A segunda meta era tomar somente água e café. A terceira meta seria comparecer nas missas de todos os domingos. E a quarta meta seria publicar 3 vídeos por semana aqui no YouTube. E como você deve ter percebido, eu não consegui concretizar essas metas nos meses, todos os meses. Eu comecei bem, mas por diversos acontecimentos eu tive que alterar essa meta e deixei de realizar várias dessas metas, inclusive de publicar 3 vídeos por semana aqui no canal, de frequentar as missas, de frequentar a academia e de tomar somente água e café. E quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a refletir nisso, né, na alteração dessas metas, a gente percebe, e como já foi dito desde o início do vídeo que eu gravei falando sobre elas, a gente percebe que as metas servem apenas para nos orientar. A gente não deve tomar as nossas metas como o objetivo principal da nossa vida. Por quê? Porque as coisas externas podem acontecer. De repente você pode estar no emprego, você pode perder o seu emprego, ou então você pode perder o seu negócio, como muitas pessoas estão perdendo seus negócios nessa pandemia. A gente vê aí diversos empreendedores, diversos empresários de diversas áreas que foram obrigados a fechar os seus estabelecimentos. Então isso alterou não só a vida financeira deles, como também a vida pessoal. Isso aprofunda em diversas áreas da vida da pessoa. E nesse momento a gente precisa ter uma flexibilidade, uma força interior para poder retomar, para poder reorientar a nossa vida e continuar. E em relação às metas, não é diferente. Se você começou as suas metas assim como eu comecei e teve que parar, se você começou a frequentar a academia e teve que parar porque surgiu aí a pandemia, surgiu aí diversas leis que obrigaram as academias a fecharem, então você precisa então ter essa flexibilidade, você precisa saber como retomar. Felizmente aqui no estado de Minas as academias já estão funcionando, não com a sua capacidade total, com apenas 30 ou 40% ou um pouco mais talvez da capacidade de atendimento aos alunos. Isso já é um começo. Eu mesmo já voltei a frequentar a academia no dia 1º de maio. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de junho, então já tem aí mais de um mês que felizmente eu consegui retomar essa meta importante que é justamente cuidar do corpo. Porém, a meta de frequentar as missas não foi possível ainda porque as igrejas ainda estão fechadas. As igrejas católicas estão fechadas, algumas igrejas protestantes estão funcionando, alguns pastores corajosos que realmente entendem da necessidade de poder, nesse momento difícil, de reorientar os seus fiéis, de poder trazer algo esperançoso para que eles possam então continuar com as suas vidas. E a gente sabe que a vida espiritual, a prática espiritual é extremamente importante. Por quê? Porque é de lá que a gente realmente consegue buscar essa força interior. Por mais que a gente trabalhe o nosso controle emocional, por mais que a gente leia livros, por mais que a gente faça aquilo que precisa fazer, a gente precisa também cuidar do nosso espírito. Por quê? Porque ele é a base. É ele que vai ficar, é ele que permanece para sempre, mesmo após a morte do nosso corpo físico. Então é extremamente importante nesse ponto a gente ter sim essa necessidade de ser atendida a essa necessidade da gente poder alimentar o nosso espírito. Então, se você perdeu o seu emprego, se você teve que fechar o seu negócio, o que eu sugiro para você é que você realmente tenha uma flexibilidade, que você busque primeiramente essa força interior. A gente precisa disso. E essa força interior, ela é independente dos fatores externos. Se você é uma pessoa que acompanha a televisão, se você acompanha o noticiário das grandes mídias, você vai ser influenciado por tudo isso que está sendo jogado, por tudo isso que está sendo transmitido pela grande mídia. E a gente sabe que a maioria dessas notícias, elas servem como uma espécie de clickbait, né? O clickbait, enfim. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham a sua atenção chamada, as pessoas prestam atenção nisso
isso acaba entrando no imaginário delas, elas ficam preocupadas, algumas pessoas entram em crise de depressão, de ansiedade, a pessoa fica realmente insegura, perdendo assim a estrutura fundamental que elas precisam. E essa estrutura fundamental é a realidade, é justamente tudo isso que nós vemos no mundo físico, tudo isso que de certo modo nós estamos instalados. Então a gente precisa olhar para tudo isso que existe e tirar o máximo de proveito das nossas habilidades para poder realmente continuar prosseguindo com as nossas metas, com os nossos objetivos e com a nossa vida profissional. Então, se você perdeu o seu emprego, se você teve que fechar o seu negócio, você vai precisar então, de repente, descobrir uma nova habilidade. Se você for um engenheiro ou um arquiteto ou um médico ou um dentista que está sendo afetado por toda essa crise, em algum ponto você de repente precisa aprender como cozinhar ou de repente como vender pela internet, seja vender um lanche, seja vender algo que as pessoas precisem nesse momento. E aqui que mora o segredo das pessoas que conseguem realmente ter a flexibilidade necessária para poder sobreviver em qualquer tipo de crise, seja uma crise financeira causada por uma pandemia, seja uma crise interna, seja uma crise talvez que tenha ocorrido mesmo fora dessa pandemia toda, que tenha ocorrido na sua vida financeira. Todos nós temos esses precalços financeiros que às vezes acontecem, e aquelas pessoas mais flexíveis, essas pessoas que conseguem realmente articular as suas ações de maneira que elas possam prosseguir, são as que melhor prosperam, são as que dão melhor no final das contas. E é disso que se trata, e isso só é conseguido com o desenvolvimento dessa força interior. A gente precisa alimentar o nosso imaginário, a gente precisa de muito conhecimento, não um conhecimento que vai realmente nos deixar numa espécie de bolha, numa espécie de utopia, né, que você vai realmente aderir ao pensamento positivo. Não é isso. A gente precisa olhar para a realidade, mais uma vez, e a gente precisa então descobrir o que a gente pode fazer, desenvolver novas habilidades para que a gente possa prosseguir. É disso que se trata, é esse tipo de articulação que vai fazer a diferença, e é isso que vai fazer com que você consiga permanecer vivendo, no final das contas, produzindo, entregando resultado, independente da profissão que você esteja, independente da formação que você tenha, você precisa fazer isso. E eu digo isso para você com propriedade, por quê? Porque gravar vídeos aqui no YouTube não é o meu principal negócio. É óbvio que eu gero receita com os vídeos, não só com os vídeos, mas também com os cursos que eu divulgo, com os meus produtos, com os meus livros. Eu consigo gerar essa receita, né? Eu consigo monetizar esse conteúdo. Isso é bom, isso é muito bom, por quê? Porque isso vai aumentar, no final das contas, a receita, né? Você tem ali diversas fontes de renda que vão fazer com que você tenha, então, o básico dessa segurança financeira. Então, hoje nós temos essa tecnologia que está disponível e as pessoas que conseguem usufruir dessa tecnologia, elas acabam sendo menos afetadas, financeiramente dizendo. É óbvio que isso não sustenta a parte emocional, porque você pode ter muito dinheiro e você pode ter um desequilíbrio emocional. Por quê? Porque te falta a estrutura. Não importa o quanto de dinheiro que você tem, o importante é você ter essa estrutura emocional, é importante você ter uma personalidade forte, uma personalidade madura, que vai realmente olhar para a realidade e entregar o seu melhor resultado naquela circunstância, naquele momento, independente de uma pandemia, independente de que venha a ter uma guerra. Nós precisamos estar prontos. É disso que se trata. Não são os nossos desejos internos, os nossos desejos de infância que vão fazer com que a gente se torne mais produtivo, mas sim a circunstância atual, tudo aquilo que a gente precisa entregar naquele momento que vai fazer toda a diferença. Quando a gente entrega de fato, gera resultado. Você precisa gerar resultado de alguma maneira, com os recursos que você tem, com as habilidades que você tem. É disso que se trata, é disso que vai fazer com que você seja mais produtivo. A partir de onde você está, produzindo do seu ponto A, para que talvez você consiga chegar no seu ponto B. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha feito diferença para você. Se fez, deixa aqui embaixo seu comentário, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!